GoCast no ar. Hoje para falar do fair play financeiro. O assunto está na moda e ganha cada vez mais destaque no sentido de contribuir no processo que visa melhorar as finanças dos clubes de futebol. Com clareza, com gasto responsável e com o cumprimento de regras. Vamos falar com Carlos Aragaki, vice-presidente de Administração e Finanças da ANEFAC, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Eu sou a jornalista Eduarda Streves, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho, inédito para você. Confere lá. Hoje no GoCast participam o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista José Pedro Villa-Lobos, que é também diretor do nosso podcast. Deixa eu dar as boas-vindas para o Aragaki. Tudo bem com você? Fala aí de São Paulo, Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, Eduardo, Zé Pedro, Luiz Henrique, estou aqui de São Paulo. Muito legal, vamos falar mais sobre esse assunto que a gente quer se aprofundar, conhecer mais, porque o fair play dentro do campo, no jogo, um jogo limpo, todo mundo conhece, né? O projeto, eu gostaria de começar um pouco contextualizando a questão do fair play, porque, de fato, o fair play financeiro, ele é parte integrante do projeto de licenciamento, projeto de licenças. Onde surgiu a questão do projeto de licenciamento? O projeto surge com a chegada do Infantino à presidência da FIFA. E, em 2016, ele lançou um programa, o Infantino, e dentre os tópicos do programa da FIFA, tinha um tópico chamado de licenciamento. E onde se requer que, entre outras coisas, deste projeto grandioso, ele é muito maior, o projeto Infantino, até porque a gente fala da nova FIFA, porque era uma FIFA que vinha depois de Joseph Blatter, dos escândalos, das apreensões na Suíça, então a FIFA precisava mostrar uma nova cara. Governança e transparência é meio que top-down, ela tem que partir do board, se não partir lá de cima, a parte de baixo não vai seguir, então é por ali que começou, e aí em 16 o Infantino exigiu, entre outros tópicos, a criação das licenças, e aí ela exigiu para as confederações, Comebol, CONCACAF, enfim, todas as confederações em cada continente, e a Comebol desceu para a CBF, então a sequência é essa, implante-se no Brasil, na Federação Argentina, na AFA, Federação Paraguaia, enfim, todas as federações, implante-se o licenciamento e fair play financeiro. Então, o projeto começa em praticamente final de 17 para 18, onde se começam a exigir e mostrar para os clubes que eles deveriam, e a verdade é que os clubes devem ter uma licença, é interessante, parece nome de filme, né? Licença para jogar. Todos os clubes vão ter essa licença. E em linhas gerais, a licença ela é determinada para os clubes da Série A do brasileiro e da Série B, bem como os clubes que estão agora no Campeonato Feminino. Isso para fins locais. E para fins internacionais, a licença é requerida para as competições da Comebol. A Libertadores, a Sul-Americana, a Recopa, tanto masculino como feminino. Então, esse é o projeto, o contexto do licenciamento, e são 5 critérios, tá? Os critérios, eles vão de critérios jurídicos, vão de critérios administrativos, critérios financeiros, critérios de recursos humanos, e nesse contexto é que entra a questão do fair play financeiro. Então, nessa cadeia de 5 critérios, desportivo, infra, administrativo, jurídico, entra o financeiro, que é o fair play financeiro, que é o que busca que os clubes apresentem maior transparência e maior credibilidade nas suas informações. Então, assim, para contextualizar, os clubes de Série A já sabem disso desde 2019, quando começaram as primeiras visitas. Então, os clubes de Série A já estão consolidados, os clubes de B se consolidam agora em 2020 e 2021. Perfeito, Aragaki. Agora, então isso já está em prática, agora os clubes já entenderam esse processo? Como é que é feita a fiscalização? Como é que é feito na prática, esse dia a dia aí? Na prática, o dia a dia, como é que ele já funciona, especialmente os clubes de Série A são muito mais preparados que o de B ainda, e também existe um fato interessante, que é essa questão de
o Brasil ser um país de clubes-associações, não clubes-empresa. Então, a cada 3, 4 anos que você tem um novo presidente, teoricamente, ele já deveria saber do fair play e do licenciamento internamente, mas, às vezes, pelo não cumprimento, dizem, estou chegando agora. Por exemplo, o ano passado foram 12 novos presidentes, então todos dizem o mesmo discurso, estou chegando agora, não sei do que se trata, vou me inteirar, aquele gerúndio do futebol que a gente já conhece, mas a CBF não tem perdido tempo, o clube já recebe o resultado do fair play financeiro do ano anterior, que é 19, todos os presidentes que entraram agora, os 12 no final de 2020, receberam. Presidente, aqui está o resultado do seu rating, do seu fair play, e você já começa a trabalhar para 21. Então, os clubes de Série A, eles estão preparados já para atuar no fair play. Tudo bem, Nagaki? Tudo bem, Luiz. Vamos lá. Eu falo contigo aqui de Brasília. Me diz uma coisa, mas no Brasil, essa questão ainda... no Brasil ainda não existe a lei. Né? Na Europa, a gente já sabe que existe uma legislação e existe, inclusive, até punições. No Brasil, isso ainda está em nível de orientação. E tanto que não é transparente. Né? A maioria das pessoas não conhece o que é exatamente o fair play, quais são os parâmetros que são abordados, né? Como é que é essa classificação. Eu li alguma coisa a respeito, eles recebem uma nota de A a E, se não me engano, né? A e B passou, né? Os outros têm que cumprir algumas ações corretivas. Isso está em nível de orientação, então está mais interno entre o CBF e os próprios clubes. Eu até diria entre 1 a 1, né? Entre o CBF e o clube A, e o clube B, o clube C. Né? Os demais clubes não têm conhecimento do que se passa nos demais. Né? Tu me corrige se eu estiver errado. E aí eu te pergunto, né? Estando neste momento, nesta situação atual, os nossos clubes, eles estão, será que preparados, eles estão trabalhando nessas ações de correção e também de implementação para que eles tenham, para que eles cumpram ali na frente o fair play exatamente como ele tem que ser? Eu tenho a impressão que o Flamengo, ele já, quando ele apresenta os seus relatórios, os seus balanços, ele já tem alguns indicadores relacionados a essa questão do fair play. Mas os demais eu nunca escutei falar que tenham. Então, assim, em que nível de preparação está o futebol brasileiro para que ali na frente a gente possa implementar de fato o fair play? Bom, Luiz, você realmente... Pelo o grau de informações que você tem informações bastante relevantes, mas, de fato, ele não está genérico no mercado ainda, isso é fato. O que eu posso dizer, no primeiro momento, é que eu soube de informações da CBF que eu acredito que, brevemente, isso vai ser lançado do ponto de vista mídia, se estender além dos portões, vamos dizer assim, dos clubes de futebol para chegar para toda a comunidade do futebol. Mas, de fato, hoje, todos os clubes da Série A e da Série B, eles são plenos conhecedores do fair play, eles sabem que estão sendo avaliados e, de fato, é um processo inicial. Em termos comparativos e benchmark, você usou a questão do fair play financeiro da UEFA. É importante destacar que, na Europa, esmagadoramente, os clubes são clubes empresas. Então, isso já é um fator preponderante que pesa positivamente. Mas antes de serem empresa, eles não eram. Então, eles estavam no estágio que estavam os clubes brasileiros. Quando a UEFA resolveu implantar o fair play lá na Europa, qual que era o objetivo? Melhorar, aprimorar os balanços financeiros dos clubes, corroborar com a melhor gestão, que os clubes tivessem mais serenidade nas contratações, que gastassem exatamente aquilo que ganham e que investissem na infraestrutura do futebol, ou seja, no futebol de base e nos estádios. Então, se a gente olha as máximas de como isso foi tratado lá na Europa, parece que estamos falando do Brasil agora. São as mesmas coisas. E o projeto lá está consolidado. Por isso que, então, eu entendo que a FIFA entendeu que seguiria o mesmo caminho que da UEFA. A diferença nossa é que o projeto começa, de fato, em 2019. Adicionalmente, nós temos a questão de que não somos empresas, somos praticamente 38, Série A e B, hoje somos 38 associações. Nós temos 2 clubes empresa desses 40. O da Europa, de 2008,
as tais das sanções e a aplicação prática começaram a ser exercidas em 2013. Então, portanto, foram 5 anos. Então, se o Brasil começa agora, 19 e 20, entenderia que se fosse seguir a mesma linha que o Fair Play financeiro da UEFA, em 2025 estaremos aplicando até as sanções já, de uma maneira mais contundente. Todavia, tem um parênteses que tem que ser feito importante, não só aqui como a própria UEFA também fez, que é a questão da pandemia do Covid-19. Se os clubes já estavam combalidos na sua geração de receitas, com o Covid a receita despencou, especialmente bilheteria, sócio-torcedor, os pacotes de pay-per-view e até alguns clubes que viram patrocínios serem cancelados antes de que os jogos retornassem. Então, alguns dos critérios de fair play financeiro buscam dados do balanço, e entre eles a receita. Então, se a receita desabou, o rating do clube, daquela nota que você ponderou aí de A até E, será bastante prejudicado. Então, eu acho que a entidade também deve considerar, nesse ano de 2020 e 2021, essa questão de queda de receita. Então, assim, mas de fato está consolidado, deve ser aberto para a mídia brevemente pela CBF, mas os clubes já sabem que eles têm as obrigações a serem cumpridas. Agora, Aragaki, até para contribuir, eu imagino que o Zé esteja louco para fazer a pergunta dele, porque é um tema que ele gosta. Mas eu fiz aqui, Zé, um levantamento, endividamento dos clubes da Série A, segundo o estudo do valor das marcas da BDO. Era de 5,7 bilhões de reais lá em 2019, que é quando começou, né, que você falou, Aragaki. Aí tu imagina depois da pandemia. É muito assustador esse número, gente. 5,7 bilhões de reais antes da pandemia, que é o Aragaki falando agora justamente isso, que na pandemia só piorou, né, foi ladeira abaixo. Exatamente. Boa tarde, Carlos Aragaki, tudo bem? José Pedro, eu falo aqui de Porto Alegre. Eu confesso o meu desconhecimento sobre essa aplicação já de um modelo de fair play aqui no Brasil. Eu realmente não sabia disso e até quando pesquisei sobre o assunto para esse nosso episódio, não vi nenhuma referência a isso na mídia, então eu realmente gostaria de depois entender melhor qual é o modelo que está sendo aplicado no Brasil, aquilo que o Luiz colocou, que parâmetros estão sendo adotados aqui. Mas gostaria só de fazer uma observação para ti, Carlos, que diz respeito justamente ao fair play da UEFA, que já está estudando uma mudança nas regras para entrar em vigor a partir de 22, 23, porque eles estão considerando lá que não está dando certo. E principalmente a partir de ações de investimentos milionários em clubes como Manchester City, PSG, etc. Na Espanha teve aquela questão do Messi, que acabou saindo do Barcelona por conta disso, né? Por conta de uma possível infração a regras de fair play. Então, eu te pergunto assim, se você puder nos dar um panorama assim, de quais são os parâmetros que são usados no Brasil e se a gente está mais ou menos up to date, né? Se a gente está atualizado com aquilo que está sendo feito na Europa ou se nós já vamos entrar atrasados no jogo e agora, principalmente agora que eles devem mudar e instituir o imposto do luxo, como eles chamam, né? Para quem ultrapassar aqueles valores que eles determinam como sendo os corretos e os ideais, né? Bom, José Pedro, eu diria que nós não estamos atrasados e essas mudanças que devem ocorrer na Europa, mas que não ocorreram e que ainda não é uma certeza. Por exemplo, o que incomoda muito na Europa? Aliás, incomodou demais agora, na semana, né, no final da semana, início da semana, a questão do Newcastle, que tem mais um investidor gigante. O que incomoda as questões de fair play financeiro é a participação de partes relacionadas, que eles chamam de os mecenas no futebol. Existe, inclusive, a regra lá no Fair Play da Europa, que também será aplicada aqui no Brasil. Então, quando a gente faz um cálculo do rating dos clubes, as receitas são base importante. Todavia, os clubes que têm os, aspas, mecenas, a receita de um mecenas não é considerada integralmente. Vamos dar um exemplo. O Leipzig na Alemanha, o Red Bull Leipzig na Alemanha, ele, no começo, tinha uma receita significativa de patrocínio da Red Bull, praticamente 100%. Só que lá foi dado um prazo para que eles reduzissem a representatividade da receita de patrocínio a, no máximo, 30% de todas as demais receitas. Inclusive, nos cálculos do fair play financeiro,
Então, vou exemplificar para ficar um pouco mais fácil para quem estiver nos ouvindo. Suponha que o Leipzig, na Alemanha, ele tenha 100 milhões de patrocínio. É uma receita de 100 milhões. Isso ajuda muito nos cálculos do rating do clube. Mas, para fins de fair play, só se considera 30% dessa receita no cálculo. Por quê? Aí você dá um equilíbrio com os demais clubes que só têm receitas próprias, não tem investidor. E isso está sendo tratado aqui no Brasil também. Eu diria que nós teremos 3 clubes com essa figura, aspas, de mecenas ou de partes relacionadas, né? Quando eu falo em empresa e não no futebol, a gente fala em partes relacionadas, que tem alguma relação com o clube. Nós temos o próprio Red Bull, que eu usei como exemplo do Leipzig, nós temos o Palmeiras, com a Crefisa, e nós temos o Atlético Mineiro com o grupo MRV. Então, também esses 3 clubes, em um dado momento, saberão que no cálculo de rating financeiro, para fins de fair play financeiro, haverá uma redução e não será considerado 100% dessa receita. Esse é um ponto forte que está pegando lá na Europa, razão de questões de discussão de mudança. Um outro ponto que foi citado agora, a questão do Barcelona. Mas, interessante, o Barcelona ele cumpriu a regra de fair play, ou seja, o custo com a folha de pagamento, e parece que até é óbvio, né? Mesmo aqui no Brasil as coisas são óbvias, mas complicadas de ocorrerem. O custo da folha não pode ser maior que a receita. Então, no caso da situação que estava o atual Barcelona, numa renovação comece, iria para mais de 110% da receita do custo, e o Barcelona já está altamente endividado, então dívida não é privilégio só de grupo brasileiro. Então, o Barcelona não se viu em outra situação que não buscar renovação comece, e ainda assim reduzir a folha. Hoje me parece que é em torno de 90% da receita é comprometida com a folha do Barcelona, mas está atendendo o fair play financeiro, não pode ser superior. Aqui no Brasil a regra também será similar. Os clubes no cálculo não poderão ter uma receita, um custo no futebol superior à sua receita em X%. Então, ou seja, essa regra está mantida no fair play financeiro da Espanha e do Brasil a gente está em linha. Então, ou seja, basicamente o que está preocupando eles é essa questão de investidores que chegam com dinheiro de fora e desequilibram um pouco a competição. Tem uma questão aí que me chama a atenção, né? 30%, né? O cara tem lá os 100 milhões, ele considera somente 30 milhões como sua receita e, por exemplo, a folha do departamento de futebol não pode ser X, tem que ser no máximo X% deste valor, que está reduzido a 30% do patrocínio. Mas ele tem o dinheiro. Ele tem o 100% do patrocínio. O dinheiro está no caixa dele. Ele não pode usar no futebol, né? Porque senão ele extrapola. Mas o clube tem o dinheiro. E tem uma coisa que eu sempre defendo, e eu acho que é a coisa mais lógica do mundo, é que só se tem um time forte, um time competitivo, aquele time que vai disputar campeonatos todos os anos, se o clube é forte. O clube tem que ser forte para que haja sempre um time forte. Nós podemos ter, eventualmente, um time que ganhe num clube fraco. Mas isso é eventual. Acontece num ano, no outro já não acontece mais. Mas o clube forte sempre tem. Então, este clube será forte. Ele será forte. E ele não está investindo no time profissional, mas ele está investindo na base, na sua infraestrutura, no seu centro de treinamentos, na formação dos seus colaboradores, e ele acaba sempre tendo um clube forte, sem que esse dinheiro se direcione todo para jogadores dentro de campo. Eu acho que essa é a lógica e que ajuda a construir aquilo que eu sempre defendi. Clube forte. Porque dirigentes, como nós temos em muitos clubes aqui no Brasil, eles esquecem muitas vezes o lado de fora. Não se preocupe em melhorar a estrutura, dar mais conforto para o seu torcedor. Eles querem contratar 11 mestres para ser campeão aquele ano, levantar uma taça, ser reeleito, etc. E esta lei, desta forma, com esse critério, ele obriga o clube que tem dinheiro, alguns vão usar todo o patrocínio no futebol, mas aqueles que têm muito e que são obrigados a usar só 30%, eles acabam tendo recursos para fazer o que devem fazer, que é manter um clube estruturado, né, bem organizado, com benefícios para os seus torcedores, com seus dívidas ou sem dívidas, né, com seus pagamentos em dia, enfim. Eu acho que esta lógica tem que chegar aqui, é importante que chegue aqui. E a hora que chegar aqui, nós ainda teremos muito tempo usando isso até para pagar contas. Para pagar contas. E não para fazer o que eu disse agora há pouco como exemplo.
né? Essa é a lógica do futebol brasileiro, na minha opinião, que eu não sei se tu concorda. 2 pontos aí, concordo, Luiz, 2 pontos importantes que você colocou. Uma das questões é que, por exemplo, todos sabem que grande parte desses clubes do Brasil aderiram a um programa de parcelamento da dívida, que é o Profut. Uma forma de você conseguir também buscar um parcelamento, né, de 120 meses para a dívida fiscal. E na lei do Profut está inserido que o clube não pode ter um custo de folha que chegue a mais do que 70% da sua receita. Então, ou seja, os clubes... Esse é um ponto, desculpa te interromper, que exatamente... E o Profut tem uma regra muito clara. Tu tem que usar tanto para pagar tuas dívidas, tu não pode ter no ano X% de déficit, depois tem que ir reduzindo, tu tem que ter uma receita de tanto, e tem punições, e aconteceram no futebol brasileiro, Internacional, Cruzeiro, não sei se no Figueirense chegou a acontecer ou não, mas a gente tem casos de punição. E mesmo assim, o Cruzeiro chegou a perder o Profut, né? E mesmo assim, os clubes parecem que não aderem às boas práticas que as grandes empresas, né, que deveriam ser referência, inclusive para os clubes de futebol, aderirem, né? Mesmo com uma corda no pescoço como é o Profut, a coisa não anda tão corretamente. É por isso, e a pena do Profut qual é? Gestão temerária, afasta o dirigente, aconteceu isso no Inter, perde o Profut, tem que pagar tudo de uma vez só, que sabe que é inviável, né? Então, assim, essas punições, elas são, né, tem a questão do estatuto também, né? O clube também tem que alterar o seu estatuto no Profut, porque ele pode brigar lá na justiça. Pô, vem cá, estou me obrigando a fazer uma coisa que o estatuto do meu clube, que é privado, né, não permite, né? Então tem uma maçaroca jurídica nessa história aí, que é por isso que eu abri esse parênteses aí, desculpa aí. Eu continuo com as aspas abertas, ou parênteses abertos nesse tema, porque é importante destacar ainda nessa questão do Profut. O Profut é uma lei, enquanto que o fair play financeiro e o licenciamento é uma regra da FIFA. Então, vamos dizer, em caixinhas distintas. Todavia, a penalidade máxima do Profut é a exclusão do clube do programa, onde a dívida volta a ser cobrável com todos os juros e multas por atraso. A lei do Profut, mesmo com tópicos como questão de gestão temerária, como eu não posso ter um déficit maior do que X% da minha receita, não posso ter um custo de folha que ultrapasse 70% da receita, o Profut não exclui um clube por isso. Ele só exclui, pelo menos do ponto de vista prático, que eu tenho acompanhado, dos mais de 40 clubes já excluídos, os últimos, mais recentes, aí, o Botafogo, o Cruzeiro, o Figueirense, que você citou, eles foram excluídos por não pagamento. Agora, os artigos da lei do Profut que tratam dessa questão de gestão, eles de fato esbarram no estatuto do clube. Então, a gestão temerária prevista no Profut, ela só vai prosperar se o estatuto do clube inserir o tema. E o único clube que objetivamente inseriu a questão de uma gestão temerária que leva não só à exclusão do dirigente, mas também que ele se responsabilize pelos bens da pessoa física, é hoje o Estatuto do Flamengo. Aí sim eu conseguiria não só atender o Profut, como atender também a própria questão de fair play. Agora, voltando então ao fair play financeiro, a regra do percentual que vai ser descontado também existe, e as sanções existirão nessa mesma linha que a gente discutiu, de que na UEFA demorou 5 anos para começar as punições. Eu acho que talvez vá mais 1 ano ou 2 por conta, de novo, da queda de receitas que impacta totalmente a cadeia. Isso irá acontecer, mas as sanções, de fato, ocorrerão. Aragaki, em que nível está ocorrendo essa discussão? Quem está fazendo parte disso? É só a CBF internamente, a CBF com FIFA, a CBF com alguns clubes? Quem é que, só nos atualiza um pouco, quem está discutindo isso e em que pé está essa... Okay. Como eu falei no início, é um projeto da FIFA, que desce a Conmebol, CBF, e a AFA, enfim, que divulgam para todos os clubes. Então, quem disciplina a concessão de licença aqui no Brasil é a CBF. Se eu estiver falando de uma competição internacional na América do Sul, Libertadores, Copa Sul-Americana, aí é a Conmebol, mas respeitando toda a regra
dos cálculos de licenciamento para tirar a licença. Então, assim, do ponto de vista do que está acontecendo e quem é que vai decidir o quê, a CBF vai criar 2 comitês, um técnico, que é voltado às questões de finanças, e um outro especialista voltado às questões de futebol. Então, por exemplo, se o clube for punido na licença por um critério de infraestrutura, eu tenho um grupo. Então, tem um grupo independente, ou seja, não são funcionários da CBF. Vou dar um exemplo. O Parreira, ele é chamado para ser parte desse grupo. Por quê? Em termos de infraestrutura, estádio, centro de treinamento, o Parreira viajou o mundo inteiro. Então, é um cara que sabe de infraestrutura. Então, ele é parte deste grupo que dará avaliação e dirá conceder ou denegar a licença no futuro para o clube. Do financeiro, certamente a CBF vai colocar no grupo pessoas de notório saber da área de financeira. Não necessariamente são funcionários da CBF, mas, enfim, toda a cadeia do projeto e até a punição, ela segue o ritual. Clube, federação, CBF, Conmebol e FIFA. Essa é a linha. E esse controle ele é feito anualmente? O controle ele passou a ser anual desde 2020. Como é que ele é feito? Como é que funciona? Eu vou falar só do fair play financeiro. Antes, um pequeno parênteses para dizer para vocês. Outros tópicos dos 5 itens de licença, eles já estão funcionando. Começaram também em 2018. Vamos pegar um exemplo aí da infraestrutura, só para dizer como é que está. Alguns projetos já andaram bem. A regra na infraestrutura é que os estádios de futebol têm iluminação de aproximadamente 1.800 lumens. A iluminação de Copa do Mundo é de 2.300 lumens, muito próximo. Mas antes do fair play, antes do licenciamento das licenças, tinha clube de Série A com 400 lumens de iluminação no estádio. Hoje, todos de Série A já bateram os 1.800. Vários clubes tiveram que reformar para ter essa iluminação. O que é o resultado disso? Já se consegue vender a Copa do Brasil em fases finais, ou o brasileiro inteiro, para a Europa e para a Ásia. Antes não havia qualquer chance de negociação, porque não tinha iluminação. Um exemplo clássico disso, vocês vão recordar, essa final da Libertadores de América, em que jogou o Flamengo e o River Plate, que por questões da guerra lá no Chile, foi transferido para o Peru. Se vocês perceberam que o jogo foi um pouco mais cedo. Por que ele foi cedo? Porque o estádio que foi feito aquela final não tinha iluminação suficiente. Por isso que ele começou cedo. Ainda assim, que levaram geradores, e o jogo acabou, acho que, se não me engano, umas 5 horas da tarde, porque não tinha iluminação. O estádio que fez a final da Copa Libertadores de América, entre Flamengo e River Plate. Agora, indo para a caixinha fair play financeiro, e agora José Pedro, Luiz Henrique e Eduardo entrando mais em detalhe. Como isso é feito? Os clubes devem alimentar uma plataforma. Eu não faço parte da CBF, mas eu sou sócio líder da área de esportes da BDO, e nós que criamos a plataforma de fair play financeiro para a BDO e para a CBF. Os clubes, eles têm que preencher dados na plataforma. Que dados? Do balanço financeiro. Então, eles preenchem todos os dados de balanço e respondem a questões qualitativas. Com base nos dados de balanço, são calculados índices financeiros. E por meio desses índices é que dá essas notas, Luiz. A, B, C, D ou E. Então, os clubes já receberam o rating de 2019. E agora, os novos presidentes que entraram de 20 já receberam o rating de 20. Então, ou seja, o clube alimenta a plataforma gera os cálculos de fair play financeiro, os índices quantitativos, mas também tem as perguntas que dão respostas qualitativas, e aí sai a nota dos clubes. Série A e Série B. A Série A, por exemplo, os balanços financeiros dos clubes já estão sendo encaminhados à CBF trimestralmente, desde 2020. A Série A, então, ou seja, está no limite do exercício. A Série B, por enquanto, está mandando balanços anuais, mas passará exigida balanços trimestrais também, como os clubes de Série A. Não existe essa exigência para os clubes da Série C e D, até porque muitos nem balanço têm, né? Exato. Eu acho que a CBF entendeu que, vamos dizer, o ecossistema que realmente move hoje o futebol brasileiro é a Série A e B. Porque se a gente vai para a Argentina, é diferenciado. Não tem as mesmas divisões que nós temos. Chile, Peru, há ligas que têm no máximo 12 a 16 clubes na principal.
Então, por isso que Série A e B são as ligas exigidas, e a Série B, como eu falei, está um passo atrás. Eles estão mandando balanço financeiro anual. Série A, não. Agora, se o clube sobe da Série B para A, ele já passa a ser obrigado a preencher trimestralmente também. Então, o resultado que é o próprio clube imputa o balanço financeiro dele, e é esse que calcula o índice, que vai calcular endividamento, liquidez, EBITDA, gasto e investimento no futebol profissional. E aí, se houver o desequilíbrio, né? O que é um desequilíbrio? Você tem a dívida, as despesas e o investimento. Você não pode investir fortemente no plantel quando você está altamente endividado e com uma dívida alta. A conta não fecha. Esse é o papel do fair play, fazer com que os clubes busquem esse equilíbrio. Qual que seria o equilíbrio perfeito? Eu começo a gerar receitas e a partir das receitas que eu gero, eu começo a usar para pagar o serviço da minha dívida. E também trabalho na redução de custos. Quando começa a me sobrar caixa, eu passo a investir em atletas. E aí, esse investimento vai crescendo a ponto de que chega um momento que eu tenho caixa para investir e tenho uma dívida equacionada. O Flamengo chegou, após 5 anos, né, o Bandeira assumiu o Flamengo em 12. Nós estamos em 21. São poucos anos em que o Flamengo atingiu o nível. Mas um caso inverso de descasamento é o São Paulo. O São Paulo fez um investimento gigante no Daniel Alves, com uma dívida alta e com despesas altas. E qual que era a busca do retorno? Não via marketing, que não veio. Não só não veio o retorno de marketing, como o próprio atleta criticou o clube, quando na seleção brasileira olímpica, que culminou com o rompimento. Só que qual que é o rompimento? A receita não veio, o São Paulo deve mais de 18 milhões ao Daniel Alves. E outro exemplo, o mesmo São Paulo acaba de demitir o Crespo e traz de volta Rogério Ceni. Só que são mais 4 milhões de rescisão que terá que se pagar ao técnico argentino. Por isso que eu sou um pouco fã do Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni estava no Fortaleza, ele foi para o Cruzeiro, em 45 dias ele foi demitido e recebeu 1,5 milhão da rescisão por quebra de contrato. Então esse é o problema dos clubes. E olha só, a torcida pede, a oposição pede, até a gente do conselho que está no presidente pede, manda embora, corta, demite. Mas ninguém olha que a quebra unilateral de contrato gera mais passivo. Isso ninguém olha. É que às vezes o demite está correto, né? É que o cara, às vezes o demite não tem até alternativa, não tem saída. O problema foi o admite, não é o demite. Sim. Né? Porque se o clube já estava com uma dívida alta, não pode trazer um jogador num valor, né, desse tamanho, porque ele não tem condição de arcar com isso. E jogar tudo isso num risco que seria um plano de marketing. Né? Me diz uma coisa, só para esclarecer um pouquinho mais. Aqueles 30%, aquela regrinha dos 30%, ele afeta a questão de folha, de salários, de investimento no futebol, é isso? Especificamente os 30%, e na verdade 30% estou falando lá da UEFA, tá? Não aqui do Brasil. Sim, mas que deve vir para cá alguma coisa. Indica o seguinte, né? Isso é para esses investidores que chegam no clube, os chineses, os mecenas. Então, se o clube recebe esse dinheiro, mas para fins do cálculo do fair play, não vai considerar toda a receita do dinheiro que ele recebeu para dizer se o clube está equilibrado financeiramente. É só um percentual, que na UEFA é esses 30%. Porque senão, imagine só, compara 2 clubes. Ele não tem o mecenas, ele perdeu bilheteria, perdeu sócio-torcedor, perdeu pay-per-view e teve contrato de patrocínio perdidos também. Então esse clube praticamente ficou com uma receita muito ruim, isso vai pesar negativamente no cálculo do rating dele. Agora, o outro que tem o mecenas, independente da crise, então no cálculo, o outro entra com todas as receitas dele. E esse que tem o mecenas, no caso do patrocínio, em vez de 100 milhões, só 30 milhões. Não, isso eu entendi. Mas dos 70% que não entra no cálculo, ele pode gastar onde quiser. Então não pode investir no time, por exemplo. O total, ele tem que investir. Na verdade, é o seguinte: que acho que é uma confusão de percentual versus investimento. Lá na Europa, quando entraram os mecenas, por exemplo, deu o Red Bull como exemplo, o que foi dito? Para fins do cálculo do fair play, você terá um limite. Agora, de todo o dinheiro que entra, você pode usar no futebol. Ele só é 30% para fins do cálculo de fair play. Mas, adicionalmente, disse lá, nos próximos, salvo engano, 4 ou 5 anos, que acho que foi a regra, quando a gente pegar o seu balanço, a receita de patrocínio da Red Bull
não pode ser 100% da sua receita, senão você não participa da competição. No máximo, a receita deve ser 30%. A receita com patrocínio tem que ser... Em relação às demais receitas. E ele pode usar onde quiser. E isso aconteceu no Red Bull, que embora ele utilizasse 100% da receita no futebol de patrocínio, quando o clube consolidou, ele ganhou público na Alemanha. O Leipzig hoje é um dos 3 ou 4 primeiros clubes da Liga Alemã. Ele ganhou público, ele subiu a divisão principal e aí ele está com um contrato de televisão. Então, as receitas de televisão, de negociação de atletas, de patrocínio, ultrapassaram o percentual que a Red Bull colocava lá. Aí entrou no eixo. Então, acho que no futuro vai ser pedido a mesma coisa. Olha, Atlético Mineiro, Palmeiras, Red Bull, o dinheiro todo entrou para você, está investindo no futebol, só que para fins do cálculo, se você é um clube equilibrado, eu não vou considerar essa receita toda, até porque eu comparo com os demais clubes. E também acho que no futuro, esses clubes terão que gerar receitas maiores e que a receita de patrocínio não seja 100% da receita dele. Aragaki, então, na verdade, o fair play, ele acaba por também, uma vez que bem executado pelos clubes, né, uma vez que o clube consiga se organizar e botar suas finanças em dia e ser superavitário e obter, seja dinheiro de investidores, virando clube empresa ou de um mecenas, ou etc., ele acaba sendo premiado, porque ele tem maior poder de investimento e maior poder de endividamento, e não é exatamente aquilo que muitas vezes a gente ouve, até o torcedor comum fala, assim, puxa, agora que meu clube está bem, estão querendo vir com esse negócio de fair play financeiro e limitar os gastos dele para ficar igual aos outros, isso é socialismo no futebol e tal. Não é isso, né? Não é nada disso. Perfeito. Não vai se limitar o clube. O clube pode contratar os atletas que ele quiser, desde que ele tenha a receita necessária, então não há limite. Você consegue ter um custo de folha de 80% da sua receita? Essa é a regra. Então, o importante é este clube ser gerador de receita, que esta capacidade para gerar a receita que ele quiser, contratar quem ele quiser, mas sem ultrapassar o limite percentual. Não que bloqueia. Todos têm que ser iguais. A receita do futebol não pode ser mais de 100 milhões para todos os clubes da Série A. Aí sim seria essa questão do socialismo no futebol. Não é. Então, se eu tiver uma gestão boa, e usando de novo alguns clubes como exemplo do Flamengo, o Flamengo quase foi rebaixado em 2013. Ele, salvo engano, ele terminou em 13º, ganhou a Copa do Brasil. Mas depois que ele começou a utilizar este parâmetro até de equilíbrio, pagar suas dívidas, o Flamengo desabou as dívidas dele. E as despesas, a cada ano começou a sobrar caixa. E aí ele começou a investir no plantel. O plantel do Flamengo foi ficando forte, a torcida respondeu. E a torcida do Flamengo também é um fator que pesa. As receitas aumentaram. Então, as pessoas às vezes ficam chocadas com o clube e falam assim, é um absurdo, o Flamengo vai quebrar, como é que eles conseguem contratar tantos jogadores? Mas se você olha as contas do Flamengo, você vê que cabe no tamanho da receita. Eu acredito que talvez o Flamengo esse ano bata 1 bilhão de receitas. 1 bi. Nenhum clube bateu 1 bilhão de receitas. Porque em 2019, antes da crise, o Flamengo chegou a quase 900 milhões de receita. Mas aí veio a questão do Covid e caiu para 600. Com a retomada, eu acho que ele bate quase 1 bi. O Palmeiras bateu 500 milhões de receita, que é outro clube que também está equilibrado. O que é isso? Olha, tem uma revista Exame, Maiores e Melhores Empresas, que só entra as empresas com faturamento acima de 500 milhões. Então, quer dizer, Palmeiras e Flamengo seriam clubes da revista Exame, que são para as companhias abertas. Então, veja o tamanho, né, a pujança do futebol. A questão é ter esse equilíbrio e o fair play vem para buscar esse equilíbrio. Clubes, administrem sua dívida, contratem com serenidade. E quando você equacionar dívida com despesa menor, sobra caixa, aí você investe no futebol. É claro, né, que falar aqui da sala é fácil. Agora, quando você está no dia a dia no clube, a pressão é grande. Esses dias eu conversei com o CFO de um clube de futebol, ele falou assim para mim, que ele é um CFO que veio de mercado, ele está contratado. Quando eu estava na empresa, eu tinha uma pressão para mostrar o resultado do trimestre ou anual para os acionistas, que querem dividendos. Aqui no clube é diferente. Nós temos a pressão toda quarta e domingo, porque o que manda é a rodada no futebol. Eles misturam finanças com futebol. Então, eu tenho que provar toda quarta e domingo que eu estou bem. Aragaki, tem, assim, em alguns países, em algumas competições, o fair play financeiro ele é também para proteger o negócio. Fair play, né? Jogo justo. Né? Jogo justo.
O que é uma competição justa? O que seria um negócio justo? Né? Quando começa o Campeonato Espanhol, tu sabe que 90% das vezes vai ser Barcelona ou Real, de vez em quando o Atlético vai dar uma beliscada, como deu agora, né? E em Portugal vai ser um dos três, e por aí vai. Né? Então, em alguns lugares, o fair play ele vem justamente para que um não se destaque demais em relação aos demais. Ele protege o negócio. Acho que os Estados Unidos é um bom exemplo para isso, né? De limitar contratações. O time que ficou classificado lá vai pegar um jogador de maior valor antes, enfim, para que haja mais equilíbrio na competição. Eu não gosto muito disso. Eu sou liberal total e voltado para o negócio, né? E vejo que a nossa regra ela não vai impedir que os mais fortes sejam mais fortes, continuem sendo mais fortes, mas desde que sejam mais fortes, mas com responsabilidade, né? E encaixando já uma pergunta na outra, existem algumas situações, o clube ter uma receita enorme com o seu quadro de sócios é uma coisa, ele ter capacidade de trazer um grande patrocinador é outra, mas existem receitas que o futebol brasileiro tem hoje, que hoje melhor, mas no passado elas destoavam também. Receita de transmissão, por exemplo, né? Isso era uma coisa que também deveria ter um fair play nisso, né? Antigamente era dois clubes recebendo 170 milhões, outros recebendo 60, recebendo 50, recebendo 40. Hoje já tem uma regrinha mais equilibrada, que é os 40, 30, 30%. Mas, assim, verbas que vêm de transmissão, aquilo que é para competição, que é para todos, deveria ser mais equilibrada, né? Também não vejo por que grandes patrocínios de órgãos governamentais poderiam ser possíveis para uma ou outra agremiação, né? Eu estou em Brasília, eu vejo aqui o pessoal de Brasília irado totalmente, porque o governo do Distrito Federal, através do seu banco regional, que é o Banco de Brasília, que teoricamente é para o desenvolvimento de Brasília, pôs 50 milhões por ano no Flamengo, um time carioca, o governador é flamenguista, e os times daqui morrem à míngua, não recebem R$1, né? Então, essas coisas, dinheiro que vem de estatais, que vem de governo, de transmissão, eles tinham que passar, na minha opinião, também por critérios de fair play tão justos ou mais do que os que a gente está implementando. Eu acho um ponto interessante, Luiz, que você coloca, isso tem muito sentido, que realmente, de fato, é uma questão governamental. Porque assim que esse governo novo assumiu, uma das primeiras ações foi tirar a Caixa Econômica Federal. E praticamente você tinha mais de 20 clubes que contavam fortemente com o patrocínio da Caixa. Tinha clube que chegou, talvez vocês se recordem, né? Teve clube que estampou a camisa, a propaganda da Caixa, mesmo sendo ficando 2 meses com a Caixa, ela fechava o contrato. E o novo governo entendeu que não deveria fazer isso. Tinha gente recebendo da Caixa e da Petrobras sem certidão negativa. Exatamente. O que aconteceu? O governo acabou com isso. Isso o governo federal. Agora, eu acho que, de fato, aí sim é uma questão de pressão social. A quem se deve esse dinheiro em Brasília? É para a sociedade que mora em Brasília, que necessita? Então a briga tem que ser por ali. E buscar isso contra quem concedeu. Agora, de fato, nas regras de fair play não tem a regra do dinheiro carimbado que vem de governo, assim como não tem do mecenas. O mecenas tem regra. É que também não são tantos clubes que dependem de patrocínio estatal ou que estão recebendo recursos estatais, como este caso. Talvez se fosse uma febre e a Caixa Econômica tivesse em todo o sistema, talvez uma regra fosse criada, né? Por isso que não houve... Eu confesso que eu não ouvi ninguém falar nesse ponto, para tocar no ponto da questão de um patrocínio ou de uma verba pública no futebol. Estou vendo no Sul, né? No Sul, o Banrisul, há muito tempo, ele patrocina Grêmio e Inter. Agora ele está na camisa do Juventude, que está na Série A, ele está na camisa do Brasil de Pelotas, que está na Série B. Né? O Banrisul normalmente está na camisa... O Banrisul é um banco do Rio Grande do Sul que patrocina os clubes do Rio Grande do Sul. E aqui em Brasília a gente encontra um banco de Brasília que patrocina um time carioca e deixa os times daqui morrer sem receita nenhuma, porque os clubes daqui são de Série D, perderam todas as suas receitas durante a pandemia.
E era a hora do banco dizer, não, vem cá, vou ajudar o futebol, então tudo bem, vou dar 30 para o Flamengo, que é meu time, mas eu vou dar um pouco aqui para cá também. Né? E isso não aconteceu. Né? De minha parte, para encerrar, porque eu acho que nós estamos caminhando aqui para o encerramento, mas eu não consigo, em nenhum programa, deixar de perguntar aonde a CBF colabora com o negócio. Né? Será que é tão fácil nós cobrarmos responsabilidade, cuidar do negócio, cuidar da estrutura, cuidar de ter um melhor futebol brasileiro, enquanto nós temos hoje, nesse momento, rodadas do Campeonato Brasileiro com jogadores convocados para a seleção, quando nós temos um calendário, você falou aí do Palmeiras, do treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, deu uma declaração enorme, dizendo assim, olha, é insano o que acontece no Brasil, esse calendário onde ninguém tem tempo de treinar, ninguém tem tempo de melhorar o espetáculo. Isso é um ponto, né, Luiz, um pouco que estrutural, né? Como é a espinha dorsal do futebol, que a gente vem falando, FIFA, Conmebol, CBF, federações e clubes. A CBF, como tu disse no começo, é entidade de direito privado. Então, ela que determina a regra, e ela segue. E como é que é essa questão de votos? As federações votam e os clubes votam. As federações têm peso no voto, os clubes têm outro peso. Se não tivéssemos campeonatos regionais, seria melhor do ponto de vista dos clubes poderem se organizar e ter aquela questão do descanso que o técnico do Palmeiras reclamou, do calendário insano. Talvez a gente se adequasse até a um calendário europeu. Mas você teria que mudar a estrutura atual existente. Por outro lado, existe, cara, vamos dizer, os primos pobres. Existe uma cadeia de clubes que não estão sequer na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Mas que em cada estado tem vários clubes. Seria literalmente a decretação do fim de vários, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos a A1, A2, A3 e A4. Sem o campeonato regional, teremos só A1, talvez com 16 clubes. Então, você extingue, vamos dizer assim, quase 100 clubes de futebol em São Paulo. Então, é a questão que a gente fala, que é estrutural. Talvez tivesse essa mudança com a Liga, mas a gente percebeu que a Liga não consegue sequer mostrar um equilíbrio para se organizar enquanto Liga. Porque o nome... quando eu falo da Liga, eu meio que associo ao ponto que citaste anteriormente, que era a transmissão. Eu acho, assim, pode ser que você tenha uma participação diferenciada de clubes no bolo da televisão, ou mesmo no bolo da Liga. Mas você tem que considerar todo o ecossistema. Não se faz campeonato com um clube só. Tem que ter o equilíbrio dos... Eu tenho que fazer uma liga com 40 clubes de A e B. E todos têm que aceitar a regra. Eu não posso fazer uma liga onde o foco é individual do clube A, que quer os benefícios para ele. E razão pela qual, talvez até agora, a liga não vingou. Por quê? Mesmo televisão, aquela questão do clube mandante. Por um lado, aquela quebra do clube mandante com aquela medida provisória foi bom para o Flamengo. Mas como é que ficou Fluminense, Vasco, Botafogo, Bangu, Madureira, Volta Redonda? Porque naquela brecha que foi criada, unilateralmente, quando o clube olha o seu interesse individual, a cadeia foi comprometida, porque a Globo rompeu o contrato do Carioca. E eles não conseguiram gerar, com outros patrocínios, com o streaming, a mesma receita que a Globo gerava no Carioca. Então, a gente fala, como deve ser seguido o futebol? Você tem que pensar no ecossistema. Você pode ser o primeiro ou melhor clube, mas você faz parte de um sistema que tem 20 participando. É uma cadeia. Então, eu acho que isso atrapalha a questão do futebol brasileiro, que é essa divisão individualista dos clubes, no geral. Duda, já estamos indo para o final, né, Duda? Já estamos, tem mais alguma colocação? eu gostaria, eu não posso encerrar esse episódio sem fazer uma referência à extrema qualidade do conteúdo que o Carlos Aragaki trouxe hoje para a gente aqui, né? Como de muita qualidade foram os conteúdos dos últimos 50 episódios do Golcast. Esse é o episódio de número 50 do Golcast. Por aqui já passaram grandes nomes do marketing, da comunicação, das finanças, da política. Discutimos projetos de clube-empresa,
como que o negócio do futebol pode ser maior e melhor e cada vez se projetar mais. Uma discussão que a gente sabe que é nichada, que não é uma discussão exatamente popular, mas que tem um público, tem um interesse que vem se revelando cada vez maior, mais interessante também com os nossos índices de audiência. E gostaria, claro, de fazer aqui um agradecimento a quem abraçou esse projeto desde o começo e é o responsável por ele ir ao ar, que é a GoManage, na figura aqui do seu presidente Luiz Henrique Nunes. Muito obrigado, Luiz Henrique, em meu nome, acredito que da Duda, do Norton, que não está aqui, e dos nossos espectadores e ouvintes das plataformas de streaming. Pô, Zé. Arrasou demais, diretor! Mandou bem demais. Eu acho até, Duda, eu acho que é jogada ensaiada. O Norton deixou a salinha para o nosso diretor. Né? Ele é o nosso diretor. Zé, legal, nós estamos fazendo isso no ar e com a presença do Aragaki, né, que é o homem do episódio número 50, né, mas eu tenho que ser justo, né, este projeto existe por conta justamente de Zé Pedro e de Norton Capel, que me deram a ideia, um dia me telefonaram, marcaram uma reunião, disseram assim, pô, a GoManage é uma empresa que está ligada ao futebol, né, trata de assuntos aqui no Brasil, lá em Portugal. Por que não um podcast para falar de futebol de um jeito diferente, como faz esta grande apresentadora, minha amiga Duda, aí de muito tempo, né? Então, esse é um projeto legal, e o que a gente espera, né, a gente curte, a gente se diverte fazendo isso, a gente aprende como aprendeu hoje com o Aragaki, com todos esses nomes que tu citaste. E o que a gente quer aqui é contribuir para que a gente tenha um espetáculo, né? Um espetáculo melhor. Esse é o nosso fair, né? Não é o play, mas é o nosso fair, tentar ter um futebol mais justo, um esporte mais justo, que agreguem mais pessoas, que façam de uma melhor maneira, que proporcionem o bem a muita gente, porque são muitos os brasileiros, as pessoas que gostam de futebol, e quanto melhor for, melhor para todo mundo, que como nós também aprecia esse esporte. Então, tu não tem que me agradecer nada, eu que agradeço, né? E todos nós agradecemos a esta quantidade já significativa de gente que nos acompanha e que nos escuta nas plataformas de áudio e nos vê aqui no YouTube. Pô, muito legal, muito feliz, e que venham, né, tantos outros 50, e que nunca seja colocado, Aragaki, um fair play para número de episódios de sucesso, como foi esse que nós acabamos olha, você só pode fazer um episódio por mês. Não, nada disso. Né? Estamos fazendo toda terça-feira um episódio novo para você, inédito. Né? E muito feliz com essa marca e com a tua participação, Aragaki, nesse episódio que registra aí um marco, né, importante aí na existência do nosso programa. Obrigado. Que coisa linda, Aragaki, você está fazendo parte da história agora, 50 episódios do nosso GoCast, e você nos trazendo aí um conteúdo riquíssimo. Muito obrigada. Olha, eu agradeço a todos a oportunidade, o privilégio de participar, e me encontro à disposição, e estou muito feliz de saber que eu faço parte do programa 50. É o Fair Play, gente, um privilégio fazer parte desse projeto. Estou muito feliz de apresentar o GoCast de número 50 e de poder compartilhar tantos conteúdos que vão além das 4 linhas. Obrigada, Aragaki. Luiz Henrique, muito obrigada por essa oportunidade, parabéns. Zé Pedro, diretor, você arrasou demais, hein? Tu que devia encerrar esse episódio hoje. Gente, foi muito legal. Fica ligado, sempre tem um episódio novinho para você toda terça-feira. É o GoCast. Um beijo, a gente se vê.